Epístola de São Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 6, versículo 1 a 10. Irmãos, nós vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouço no tempo propício, eu te socorro no dia da salvação. Eis agora o tempo propício, eis agora o dia da salvação. A ninguém passamos ofensa alguma, para que não seja censurado o nosso ministério, mas em tudo mostremos-nos como ministros de Deus, com muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas revoltas, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, pela castidade, pela ciência, pela longanimidade, pela benignidade do Espírito Santo, por uma caridade não fingida, pela palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, espada para agredir, e à esquerda, escudo para defender, entre a glória e a ignomínia, entre a infâmia e o bom nome, julgados como enganadores, mas, entretanto, sinceros, por ignorados, mas bem conhecidos, como moribundos, e eis que vivos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, porém enriquecendo a muitos, como nada tendo e, entretanto, possuindo tudo. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ao que Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenou a respeito de ti, e nas mãos te tomarão, para que com teu pé nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus lhe disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo o levou o demônio a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo no seu esplendor, dizendo-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o demônio o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Pelo sinal das cruzes de nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oficialmente, hoje é o primeiro dia da Quaresma. Na verdade, a Igreja, a partir do século VI, acrescentou essa preparação, quarta-feira de cinza, quinta, sexta e sábado, porque justamente o domingo não é dia de penitência, para suprir os dias de domingo, completando 40 dias de sacrifícios de penitência. A leitura de São Paulo nos aconselha
todo modo de nos comportarmos uns com os outros, que podemos resumir com honestidade e com amor, com disposição de servir. Porque nós sabemos que os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O Evangelho nos conta o jejum e as tentações que Jesus quis sofrer do demônio. Jesus, embora sendo Deus e homem, cresceu e levou um número grande de anos como se fosse um simples homem. Na verdade, o começo não foi assim. Ele foi concebido por uma virgem, sem nenhuma intervenção masculina, que o concebeu e o gerou e o deu à luz a Virgem Maria. Também nos evangelhos se encontram episódios como a visita que Nossa Senhora, levando o menino Jesus no seu ventre, faz a Santa Isabel, e a alegria que a chegada de Jesus ali e Nossa Senhora produzem em Santa Isabel e em São João Batista, no seu ventre. Mas a vida pública de Jesus começa depois que ele tem mais de 30 anos. Tinha mandado São João na frente para pregar ao povo a penitência, o arrependimento dos pecados, para que se preparassem para a chegada de Jesus, pudessem ter boa vontade, entender, abraçar a doutrina de Nosso Senhor. Deus tinha mandado João Batista fazer um ato público com todo aquele que, aceitando a sua pregação preparatória para a vinda do Messias, se comprometesse a viver uma vida santa daí por diante. Os que assim publicamente assumiam, São João fazia uma cerimônia que nós chamamos de batismo de João, porque batitsen em grego quer dizer lavar com água. E a pessoa entrava no rio e São João derramava água sobre a cabeça da pessoa, para lembrar que, assim como a água purifica uma coisa que está suja, limpa, assim também a penitência, o arrependimento dos pecados nos leva à purificação de nossas almas. São João, depois que cresceu, depois dessa visita que Jesus, do centro do seio de Nossa Senhora, fez a ele e a Santa Isabel, quando ele era pequenino, não viu Jesus. Mas tinha luzes de Deus para saber que ele vinha preparar o povo para receber o Messias, e sabia que o veria.
Quando ele começou a pregação, que os chefes judeus foram lhe perguntar se ele era o Messias, ele disse: eu não sou o Messias, mas entre vós já está um que é maior do que eu. Que é antes de mim, porque ele é Deus. Embora quanto à idade humana Jesus fosse mais novo 6 meses, como Deus, ele é eterno. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. E eu não sou digno nem de amarrar ou desatar o cadastro de seu sapato. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Um dia Jesus ia passando no meio da multidão ali, onde estavam os que ouviam a pregação de João, e Deus inspirou a São João quem era aquele. Ele apontou: ali está o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Foi dele que eu disse que não sou digno nem de desatar a correia do sapato. Mas Jesus se aproximou de João e pediu para ser batizado. Por quê? Se ele não precisava fazer penitência, se ele era maior do que João, porque ele queria, com a autoridade dele, confirmar como vinda de Deus aquilo que João estava fazendo. Quando ele se aproximou, Deus inspirou a São João, quem era ele também. Eu que devo ser batizado pelo Senhor e o Senhor me procura? Perguntou São João. Mas Jesus mandou a ele que fizesse assim, porque convinha, para se fazer justiça. Justiça a favor de São João. E na hora que Jesus desceu ao rio, e João derramou água sobre a cabeça dele, pela primeira vez apareceram as outras pessoas da Santíssima Trindade, o Pai numa voz, o Espírito Santo na forma de uma pomba, e o Filho é Jesus. Este é meu Filho muito amado, no qual coloquei tudo o que me agrada. Evidentemente, é mais uma referência a Jesus como homem, porque ele é Deus e homem. Depois do batismo de João, Jesus foi para o deserto. Repetindo um fato milagroso ocorrido antes mais de uma vez. Por exemplo, Elias, que ficou 40 dias sem se alimentar, séculos antes. Jesus vai para o deserto. Tudo indica que Jesus se batizou perto de Jericó, por onde passa o Rio Jordão. E também perto de Jericó há um monte de quase 500 metros de altura, que os árabes chamam Jebel Quarantal, o monte da quarentena, em que Jesus fez a quarentena. Diz o Evangelho que, levado pelo Espírito Santo, o homem Jesus, Deus e homem, claro,
é levado ao deserto, onde fica 40 dias, diz o Evangelho, 40 dias e 40 noites, certamente para explicar porque os árabes e os judeus, quando fazem jejum, o jejum deles é só durante o dia. Durante o dia não come nada e noite pode comer à vontade. Mas Jesus não comeu nem de dia nem de noite. Como o homem Jesus suportou ficar 40 dias inteiros sem nenhum alimento? Talvez, como homem, não sabemos, como homem, ele pode ter ficado em êxtase de contemplação da divindade. E nesse êxtase, não precisar de forma nenhuma de alimento, nem mesmo de água. Terminados esses 40 dias, Jesus sentiu fome, diz o Evangelho. Então aproximou-se o demônio. Pelos textos do Evangelho, esse demônio é o principal. É Lúcifer, o principal dos demônios que chefiou a revolta de anjos contra Deus e que estão no inferno ou andam pelo mundo tentando as pessoas. Então alguém pergunta, mas Jesus era Deus, o demônio ia tentar a Deus? Tudo indica que o demônio não sabia que Jesus era Deus. Ele desconfiava, com muita razão, desconfiava que o demônio, que Jesus fosse o Messias. Mas o Messias humano, mandado por Deus. Não o Messias humano e divino. E ele, naquelas tentações que faz, tenta ver se desvia o homem, Messias, da fidelidade a Deus, seguindo os caminhos do mal, que são os caminhos dele. E o demônio vai tentar Jesus. E 3 pecados que facilmente o ser humano comete. Pecado da carne, pecado da vaidade, da soberba, e pecado da ganância, de ter as coisas e de ser cumprimentado pelos outros. Jesus estava com fome. Ele então pergunta, se és o Filho de Deus aí não significa aquilo que nós consideramos na doutrina católica, a segunda pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas alguém enviado por Deus, um homem enviado por Deus. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então Jesus comeu. O demônio testa Jesus.
testa de desobediência a Deus, testa para afinal descobrir melhor quem é Jesus. Mas Jesus se abstém em todas as três ocasiões de se mostrar como Deus. Não se mostra como Deus. Se mostra apenas como homem, obediente a Deus. Jesus responde, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é alimento em nossa vida, em nossas almas. O Evangelho, quem conta melhor esses fatos é São Mateus, e é justamente o texto escolhido para hoje, a Santa Missa de hoje. O Evangelho, então, diz que Jesus foi levado ao pináculo do templo. Alguns acham que Jesus foi tentado pelo demônio, o homem Jesus, dando a impressão de que ele estava lá no templo de Jerusalém, não cá no Monte das Quarentenas. Mas não parece ser essa a interpretação mais correta. Como então Jesus foi? É um aspecto misterioso que a gente não pode penetrar. Jesus carregar o demônio, o demônio carregar Jesus e levar para o templo, alto do templo. O demônio ir para lá e Jesus ir andando atrás dele. Não faz sentido. Não sabemos como. O fato é que, depois de ter tentado na carne, é tentado na vaidade. O pináculo do templo é uma quina do templo que fica virada para uma área ampla que era chamada naquele tempo Pátio dos Gentios, dos pagãos, onde os chefes judeus davam aula ao povo, onde os pagãos podiam entrar, etc. É muito alto. O demônio sugere a Jesus que se jogue de lá de cima, porque está na Escritura, virão seus anjos e lhe segurarão para teu pé não cair em uma pedra, não tropeçar em nenhuma pedra. Na verdade, o texto bíblico citado pelo demônio, erradamente, está se referindo à proteção de Deus a nós em tantas horas. Podemos até citar, por exemplo, o anjo da guarda, não é? Nosso anjo da guarda, que nos guia tantas vezes, nos defende tantas vezes. E Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, não era por um ato de imprudência que Jesus, o homem Jesus, deveria provocar o milagre de Deus. Me jogo e Deus manda me segurar lá embaixo. Aí o povo todo vê, caiu e não teve nada, caiu e está perfeito. Como ele é grande,
a tentação de vaidade, de orgulho. E depois, o Evangelho conta que Jesus é levado por um alto monte, de onde o demônio mostra todos os reinos da terra. Na verdade, a gente sabe que não existe uma montanha tão alta da qual você possa ver qualquer pedaço da terra, claro. Mas, de um alto monte, o demônio poderia, nas artes dele, fazer Jesus ver este reino, mais aquele outro, espalhado pelo mundo todo. Está chegando o demônio e diz: tudo isso é meu, tudo isso me foi dado. O demônio estava mentindo de maneira total? Eu acho que não. Porque com o pecado, o demônio toma posse das coisas e das pessoas. O pecador fica dependendo do demônio. E então, ele se considera dono a mais do que deve. E eu te darei, se prostrado me adorares. Fica parecendo que o demônio não aguenta mais. E mostra o que ele quer. Ele quer ser adorado como ele quis lá no céu, e anjos foram atrás dele e foram expulsos e levados para o inferno, que são os demônios. E nosso Senhor, então, com toda a autoridade, manda o demônio parar, encerrar aquilo, porque só se deve adorar a Deus. E estão aí as três tentações mais fáceis de o demônio nos tentar. Ser honrado pelos outros, os santos não pensavam assim. Ser admirado pelos outros, ou satisfazer os desejos da carne. Naturalmente, que o demônio não teria a ousadia de despertar um pensamento contra a castidade em Jesus. E como ele estava com fome de 40 dias, desperta da fome. O prazer da comida de quem está com fome é legítimo. Só que era por meio errado. Porque toda vez que você procura a comida de maneira errada, se pratica a gula. Então, meus irmãos, nesse momento da pregação, eu quero conversar com todos que aqui estão sobre um assunto que me vem esquentando a cabeça. No meu dever de pregar, de ensinar, de conduzir a todos para a verdade católica
e, portanto, por ela para o céu. Na verdade, qual é o pecado mais facilmente cometido pelas pessoas no dia a dia? É o pecado contra a castidade. É o pecado contra a castidade. Olhem bem, o que nós queremos aqui é viver catolicamente. Catolicamente. O que nós queremos viver aqui é catolicamente. O catolicismo na sua pureza, da maneira como ele, através dos séculos, foi ensinado e praticado, principalmente pelos santos. Principalmente pelos santos. Celebramos a missa de sempre, a missa que atravessou os séculos, que depois do concílio mudaram para uma missa infiltrada de protestantismo. Por que vós vindes aqui? Suponhamos que alguém vem aqui à Santa Missa porque acha que é uma missa mais séria, celebrada com mais dignidade, num ambiente mais respeitado. Basta isso para vir para cá? Não, não. Quem vem para cá deve ser atraído pela verdade católica pura. Se uma pessoa dessa não vai a uma missa nova, é por isso. Porque é uma missa que não reflete a Igreja Católica pura. Um de vós que assistis missa aqui e assistis a missa nova, não sois católicos verdadeiros. Não sois católicos verdadeiros. Quem faz assim não é. É preciso ser católico. Plenamente. Católico não se apresentar. Católico não se apresentar. Como se veste. Não somente na igreja, mas sempre. Mesmo estando em casa. As moças. As moças fazem da roupa um ponto de vaidade. Essa vaidade tem duas intenções. Ou se vestem para atrair a atenção dos homens, ou se vestem para provocar a inveja das outras moças. Mostrar que se veste melhor, tem roupa mais bonita, tudo mais caro,
etc. Dentro disso, existe o modo modesto de vestir e imodesto. Às vezes a mãe educa a sua filha pequenina mal vestida. Ela vai viver mal vestida adulta. Porque ela está aprendendo com a mãe dela como é que ela deve se vestir. Então a mãe, desde cedo, vista a sua filha direitinho. Por quê? Porque a principal finalidade da roupa é cobrir a nudez. Cobrir a nudez. Mas a malícia impura leva a fazer que cobre e não cobre. Assim é muito comum você chegar na rua e encontrar uma moça com um vestido até os pés. Mas é um vestido de alça. Está vestida? Não, está nua. Está nua? Está nua. Se é casada, já é uma infidelidade a seu marido, que vai se mostrar a outros homens daquela maneira. Aí se inventa um pedacinho que tira aqui, um pedacinho que tira ali, uma nesguinha que tira aqui, outra nesguinha que tira ali. Parece vestida, mas não está. Para perceber uma moça vestida dessa maneira, para ir para a casa de Deus, para a igreja, vestir dessa maneira. Se é uma igreja como a nossa, que cobra que as mulheres sejam de cabeça coberta, como a Bíblia manda, faz do véu não só o papel de cobrir a cabeça, mas de proteger partes nuas, que daqui a pouco está nua de novo, quando tirar o véu. Está certo? Não. Não venha para a igreja assim. Você vem para a igreja como católica ou vem para a igreja só para assistir essa missa que você acha interessante, acha diferente? Às vezes também o modo de vestir, o tipo do tecido chama atenção. Só falta berrar. Os homens se vestem de maneira mais simples. Se um homem está se enfeitando, ele não vai bem moralmente.
moralmente ele não vai bem. Ele se veste de maneira simples. Simples. Aliás, vai para a igreja, eu lembro, não venha para a igreja de camisa manga curta, venha com manga comprida, tem uma camisa para isso. Não venha de calça curta, venha de calça comprida. Mas hoje está havendo uma confusão, uma mistura. As mulheres, por exemplo, de calça. Às vezes uma senhora idosa, de calça. Calça é roupa de homem. Calça é roupa de homem, não é roupa de mulher. Mulher é vestido. E vestido decente. Sem decotes no peito. E com a saia o mínimo de tamanho adequado. Por exemplo, uma calça, um vestido em que a moça se senta e o joelho fica exposto, não é um vestido decente, não é uma saia decente. Uma saia decente, ela sentada, os joelhos estão cobertos. A medida é essa. O cabelo. Agora tem moda de homem com cabelo comprido, cabelo amarrado. Vem para a igreja de cabelo amarrado, pega uma tesoura. Pega uma tesoura e bota seu cabelo como o homem deve estar vestido, usando seu cabelo. Inventa outras maluquices, de homem e de mulher. Agora estou inventando uma bagagem na cabeça. Mas as mulheres, caçam a mulher, ela está mais alta 15 centímetros do que ela é. Porque em cima tem um bolo ridículo. Para ir para a casa de Deus desse jeito, há outros penteados, inclusive de homens também. Os homens venham para a igreja, se querem vir para cá, venham com o cabelo decente, cortado baixo. Venham com o cabelo decente. Se não quer vir, então não venha. Fique por lá. Fique por lá. Não venha para cá assim. Recomendo mais uma vez. Devem os homens, os rapazes, também virem com uma camisa de manga comprida. Bem compostos. Tudo isso ajuda a castidade, gente. Ajuda a castidade.
É tanta coisa esquisita que inventam. Hoje tem uma moda em que as mulheres, em vez de pentear o cabelo, assanham o cabelo. E lá se fica com o cabelo assanhado. Que graça tem isso, meu Deus do céu? Coisa mais feia. Mas há homens também que inventam coisas estranhas. Estão inventando também um falso cabelo, um fio grosso, compridão, e amarra na cabeça aquela maluquice, e lá se vai. E lá se vai. É necessário, então, na castidade, tomar cuidado, se quer ir para o céu, se quer se salvar, se quer ser católico, tomar cuidado com o cabelo decente, sério. Homens e mulheres, o que é que fazem com o cabelo? Com as roupas que vestem. Às vezes na igreja um homem com uma camisa tão cheia de enfeite, que eu duvido que ele entre no trabalho com aquela porcaria. Duvido. O patrão vai dizer, rapaz, vai trocar de roupa, isso não é roupa para vir trabalhar, não. Mas para ir para a igreja, é? Está certo isso? Está certo isso? Outros problemas. A tendência para o outro sexo. Aceitar isso é pecado mortal. Pecado mortal. Se tem alguma tendência, não é por isso que vai desanimar. Procure um bom padre, se confesse, exponha direitinho o seu problema, aceite a orientação que o padre vai dando. Se tem tendência homossexual, não vai ser padre, não vai ser freira, de forma nenhuma, para não ser tentado lá dentro da casa de Deus. Mas pode se salvar. Por mais forte que seja essa tendência, e ela é maior se a pessoa alimenta. Se ela não alimenta, ela diminui. Ela fica mais fraca. Procura se confessar direitinho. Não comungar em pecado mortal. Outro pecado comum. Pecado sozinho. Hoje existe um manual ajudante de pecado contra a castidade, que é o celular.
e a pessoa começar a assistir coisas imorais no celular, comete pecado mortal. Outro pecado, infidelidade ao esposo, marido, ou à esposa, mulher. Mesmo que não chegue a cometer um ato de adultério, às vezes é exagerado na atenção, na relação com a pessoa do outro sexo. Cuidado. A castidade cobra muito da gente. A castidade cobra muito. E se nós não formos castos, nós não nos salvaremos. Nós não nos salvaremos. Outra fonte de pecado contra a castidade, a televisão, os filmes. Ah, pai, eu assisti um filme, é um filme bom, agora tem umas cenas ruins, então não é um filme bom. Se tem umas cenas ruins, ele não presta, não assista. Não assista. O pecado contra a castidade ou é cortado com energia, ou ele vai levando devagarinho a pessoa para pecados cada vez maiores, cada vez mais graves. Cuidado, cuidado com esses pecados. Então portanto, um exame mais prolongado da primeira tentação do demônio a Jesus. Não tentou Jesus contra a castidade, que ele não era nenhum idiota para se meter nessa, mas tentou de gula. E a gula está ligada à castidade. Está ligada. Só quer comer, não se sacia. É fácil escorregar no pecado contra a castidade, é fácil. Então, os que estão com seus cabelões amarrados, enfeitados, não venham para cá assim. Pior ainda querer comungar nessa situação. Os que sentem tentação de imitar o outro sexo, abram os olhos, procurem uma boa orientação e guardar seu corpo puro. Guardar seu corpo puro. Leitura de maus livros, conversas imorais, piadas, xingamentos, ah, padre, eu luto para não xingar, não tem jeito. Não tem jeito? Tem jeito sim. É o exercício. É o exercício. Substitua
o xingamento para um louvor a Deus. Toda vez que você tiver um momento de se aborrecer, em vez de dizer uma palavra ruim, dê um louvorzinho a Deus que permitiu aquela dor, aquele aborrecimento. Acaba se habituando que nem se lembra de xingar. Nem se lembra de xingar. Fique certo que é assim. Fique certo que é assim. Então, fiquem esses avisos. Eu espero não ter esquecido de nada. Eu espero que cada uma das moças vejam como é que se vestem. Vejam como é que se vestem. Cada um dos homens veja como é que se veste. O cabelo das mulheres e dos homens. Vejam a diferença. Porque hoje até nem precisa beleza. Tem homens que fazem do cabelo uma maluquice e saem pela rua. Mulheres também. Parecendo que estão fazendo grande coisa. Quando deviam ter vergonha em sair de dentro do quarto. Daquele jeito. Que Deus nos ensine, que Deus nos oriente, que Deus nos cure.